Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que estejam todos muito bem, a sua família, a sua casa, como vão todos? Olha, que alegria você estar mais uma vez aqui nos nossos estudos, olhando para Jesus, porque aqui é o canal que glorifica a pessoa de Jesus Cristo. Eu sou Andréa Lopes e esse canal é o Olhando para Jesus. Você é muito bem-vindo aqui. Olha pessoal, é muito precioso esse estudo que estamos fazendo, essa nova série sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o corpo e o sangue de Jesus, a cruz que nos purificou e nos levou para perto de Deus. Então, é muito maravilhoso você estar aqui comigo, compartilhando da palavra de Deus. Mas eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito nesse canal, então faça isso agora, não fique de fora. Se inscreva, assista aos vídeos, curta os vídeos, porque são vídeos feitos com muito carinho, com muito zelo, para que você que ama a palavra de Jesus Cristo possa ser edificado cada vez mais, aprendendo acerca da pessoa preciosa do nosso amado Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então faça isso, curta, compartilhe as boas novas, não deixe de ativar o sininho para receber as novas notificações de novos vídeos que eu estou sempre postando no canal, muita novidade para você que ama as Escrituras, a boa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, hoje nós temos um estudo muito precioso que faz parte do estudo sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Sim, é o estudo sobre o sacerdócio do nosso amado Salvador. O que é o sacerdócio, você sabe? Então vamos comigo hoje, vamos mergulhar em mais um estudo precioso da Palavra de Deus para a nossa edificação. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 7 e o versículo do 1 ao 3 e também versículo 21 e 22. Vamos então ler junto comigo mais esse texto da Palavra de Deus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Versículo 21 e 22. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Que palavra mais poderosa e mais abençoadora, você não acha? Sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje estamos aqui meditando juntos sobre o sacerdócio de Jesus. Mas você sabe o que é um sacerdote? Você sabe o que é o sumo sacerdote? Então, vamos voltar um pouquinho na história, lá no Antigo Testamento, onde o próprio Deus estabeleceu, instituiu o sumo sacerdote, a função de sumo sacerdote. Se você se recordar, lá onde o povo havia saído do Egito, então estavam no deserto e Deus ordena a Moisés que fosse construído o tabernáculo. Então institui, fundamenta o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, que era na ordem levítica, que era Arão, foi o primeiro sumo sacerdote da história do povo de Israel. Então, o que é que o sumo sacerdote fazia? Ele representava o povo para Deus, as necessidades do povo. O sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos e apresentava toda a nação de Israel diante de Deus, os sacrifícios que eram feitos. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e intercedia pelo povo, apresentava a vida do povo. Diferentemente do profeta, da função de profeta, que representa Deus para o povo, o sacerdote representa o povo
para Deus, para com Deus, as necessidades do povo. E olha o que nós estamos estudando hoje. Nós lemos esse texto tão precioso de Hebreus capítulo 7, falando que Jesus é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Mas você sabe quem foi Melquisedeque? Então vamos voltar um pouquinho. Eu quero que você abra também agora, lá em Gênesis capítulo 14, o versículo do 18 ao 20. Vamos ler juntos a respeito de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, olha que texto mais tremendo que Deus está também nos concedendo estudar. Gênesis capítulo 14. Qual é o contexto para que nós possamos entender quem foi Melquisedeque? Quem é essa pessoa Melquisedeque citada nas Escrituras? Olha, Melquisedeque, essa pessoa Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo, qual nós lemos agora em Gênesis capítulo 14, ele é citado nas Escrituras por 3 livros, 3 momentos na palavra de Deus. Em Gênesis, que lemos agora, Gênesis capítulo 14, em Salmos 110 e também em Hebreus 5, 6 e 7, que nós lemos agora, o capítulo 7. Então, para entender melhor acerca da pessoa de Melquisedeque, nós agora abordamos, nós vamos entender então aqui o cenário de Gênesis capítulo 14. Abraão, que na época ainda era Abrão, havia sido vitorioso em uma guerra contra 4 reis, os quais haviam capturado seu sobrinho Ló, entre outras pessoas, mulheres e tantos bens. Abrão, vencendo aquela guerra, ao voltar para a sua cidade, passa por Jerusalém, volta para a sua terra com todos os despojos, com os despojos da vitória, com o seu sobrinho Ló, com mulheres, com muitos bens. Mas ele então passa por Jerusalém, pelo vale de Savé, ou vale de Sidrom, que foi citado na palavra de Deus. Então, Melquisedeque, essa figura é citada pela primeira vez nas Escrituras. Esse sacerdote do Deus Altíssimo, o qual nós lemos aqui, traz pão e traz vinho para Abraão, representando a comunhão. Olha só que interessante, não é mesmo? Então, vamos pensar acerca dessa figura Melquisedeque, rei de Salém, como nós vemos. Então, Melquisedeque, ao chegar com pão e vinho, esse rei, o rei de Salém, como Hebreus 7 diz, Salém, que é o antigo nome de Jerusalém, era o rei de Salém, Melquisedeque. É um tipo de Cristo, queridos. É uma tipologia de Jesus Cristo, representa Jesus Cristo, com a sua comunhão, com o corpo e com o sangue, que é o seu sacrifício. Isso não é mesmo tão maravilhoso? Então, o próprio Deus faz essa revelação. Tu és para sempre sacerdote na ordem de Melquisedeque. É isso que o próprio Deus fala do seu filho. E nós não podemos esquecer que Abraão vinha de uma guerra, de uma batalha, de uma luta muito grande, muito intensa. Ele havia saído para essa batalha com 318 guerreiros, servos dele. Mas nós sabemos que quem deu essa vitória a Abraão, no caso Abrão, foi o próprio Deus. Está tão claro, ficou muito claro para nós. Não havia condições, não havia chance de Abraão vencer esta guerra, apenas com 318 pessoas guerreando junto com ele contra 4 reis. Era muito, muito difícil, era quase impossível, ficando muito claro que quem deu essa vitória foi o próprio Deus, você não acha? Então vamos pensar, ele estava voltando daquela batalha, daquela guerra contra aqueles 4 reis, né? Uma batalha, uma guerra muito intensa, e aquele vale chamado Vale de Savé, ou Vale do Rei, ou Vale de Jeosafá. Olha, Deus está querendo dizer para mim, para você. Você sabia que Sidrom ou Savé também quer dizer Cadar, trevas? Você sabia disso?
Então, queridos, Deus está querendo dizer para mim e para você, todas as vezes que passamos por lutas, por lugares de trevas, por intensas batalhas, Jesus tem para mim e para você o pão e o vinho. Olha só, o pão e o cálice que representa comunhão, a comunhão da cruz do Calvário, o corpo dele e o sangue dele. Você sabia disso? Não é tremendo? O sacrifício de Jesus Cristo nos garantiu a vitória, nos garante, queridos, a vitória para sempre, porque quando passamos pelos nossos vales, quando passamos pelas nossas lutas, o Senhor tem comunhão para mim e para você. O Senhor tem vitória para mim e para você. Não se esqueça da comunhão. Priorize a comunhão com o Senhor. Priorize a Santa Ceia, queridos. E a Santa Ceia fala disso, do corpo de Jesus, do sangue de Jesus que nos purificou, o corpo que nos cura, o sangue que nos purificou, que nos libertou, nos deu vitória para sempre sobre todo o pecado. Aleluias, queridos, o sacrifício de Jesus é maravilhoso, é tremendo demais, é eterno e é eficaz. Olha, não podemos deixar de priorizar a comunhão através do sacrifício de Cristo, pois nós sabemos o que nós fazemos diante de um rei. Olha só o que nós estamos vendo aqui. Melquisedeque apresentou algo para Abraão, mas nós sabemos que ele, Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, é o único rei que dá alguma coisa para mim e para você. Porque na presença de um rei, nós é que deveríamos dar algo a ele, não é isso? Você não concorda? Mas o Senhor, representado ali por Melquisedeque, aquele sacerdote do Deus Altíssimo, estava ali, então trouxe pão e vinho, comunhão para Abraão. Em resposta a essa comunhão, Abraão traz o dízimo de tudo que ele tinha conquistado, todos os despojos. Abraão dizima para Melquisedeque. Mais uma vez, a figura de Jesus Cristo. Abraão devolvendo, devolvendo com gratidão em resposta da comunhão oferecida pelo próprio Jesus, Melquisedeque. Porque nós sabemos que Melquisedeque é um tipo de Cristo, é a tipologia de Jesus Cristo. É uma sombra, queridos. É como se você estivesse, sim, analisando, estudando acerca da pessoa de Jesus Cristo, o sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que o Pai declarou isso do Filho. Tu és sacerdote na ordem de Melquisedeque, para sempre. Como está escrito também lá no Salmo 110, versículo 4. Tu és para sempre sacerdote na ordem de Melquisedeque. Que Deus tão fiel, você não acha? Mas pensando também nas primeiras palavras desse rei, desse sacerdote do Deus Altíssimo, do rei de Salém ou Shalem, que é o antigo nome de Jerusalém. Vamos ler quais foram as primeiras palavras de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Vamos ler juntos. Então, no versículo 19 e versículo 20, vamos ler. Gênesis 14, versículo 19 e 20. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Aleluias por essa palavra. Glórias ao nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Essas foram as primeiras palavras de Melquisedeque. Essas foram as primeiras frases do nosso rei, o nosso rei Jesus. Lembrando, trazendo à nossa memória que Jesus abençoa. Jesus é aquele que abençoa o seu povo. Jesus é aquele que declara bênção sobre o seu povo. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Queridos, olha só o que Jesus está dizendo para mim e para você. Que Ele é aquele que entrega os inimigos nas nossas mãos, que a vitória é garantida ao lado de Jesus, que Ele é aquele que luta as nossas batalhas, é aquele que peleja por nós nas nossas lutas mais intensas, é Cristo Jesus quem dá todos os inimigos nas nossas mãos, por isso somos mais que vencedores. Bendito, esta é a primeira palavra
pronunciada por Melquisedeque, um tipo de Cristo, a tipologia de Jesus Cristo, queridos. Isso mostra quão bom, quão abençoador Jesus é. Nós não podemos esquecermos que Jesus é bom. Sempre quando você for participar da Santa Ceia, tenha na sua mente isso. Jesus é bom, a bondade do nosso amado, a bondade do nosso Deus Pai enviando o seu Filho. Todas as vezes que você participar da Santa Ceia, lembrando do pão, que é o corpo dele, cálice, que representa o sangue de Jesus, lembre-se da sua bondade. Bendito é o Deus Altíssimo. Participe da Santa Ceia com esta revelação, o corpo de Jesus para as nossas enfermidades, o sangue de Jesus para o perdão de todos os pecados, queridos. É isso que ele quer nos dizer hoje, com esse estudo tão tremendo sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi ele, queridos, que se entregou naquela cruz. Foi ele que deu o seu corpo e o seu sangue para que nós tivéssemos vida e tivéssemos salvação na pessoa de Jesus Cristo, o nosso sacerdote eterno, o nosso grande sumo sacerdote. Eu quero agora que você abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Vamos ler juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluias, queridos. Isso fala do corpo de Cristo, o pão, do cálice que é o seu sangue, da comunhão através da Santa Ceia. Este é o nosso sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Queridos, vamos pensar então, para finalizarmos aqui o nosso estudo, sobre o pão que representa o corpo de Cristo. Vamos pensar como era feito esse pão. Esse pão era peneirado os grãos, esse pão era adicionado à água, era amassado, era pisado, era sovado, era batido. Foi isso que aconteceu com o nosso Jesus. Ele foi batido, ele foi amassado, ele foi pisado, ele foi esmagado. A palavra de Deus diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões, o nosso pecado. Da mesma forma, cálice de suco ou de vinho, representando o sangue de Jesus Cristo, queridos. A uva precisa ser amassada, precisa ser pisada. E foi exatamente isso que o nosso Cristo, o nosso amado Salvador, sofreu. Ele foi pisado, ele foi humilhado, e tudo isso por amor de nós. Ele fez isso por causa dos nossos pecados, para nos salvar por amor, querido. Todas as vezes que nós tomamos do pão, que é o corpo do Senhor, e do cálice, que é o seu sangue, nós, quando participamos da Santa Ceia, queridos, anunciamos a sua morte e a sua ressurreição até que ele venha. Olha que tremendo. É isso que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Todas as vezes que nós proclamamos a morte de Jesus através da Santa Ceia, que você toma o pão e o cálice, há poder, há revelação na Santa Ceia, queridos. Nós anunciamos então a morte e a ressurreição do nosso amado Salvador, o nosso sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Esse é Jesus Cristo. Querido irmão, querido amigo, nenhum sacrifício de nenhum animal nunca, jamais perdoaria pecados de nenhum homem. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário perdoou a minha vida, perdoou a sua vida. Deus é um Deus maravilhoso e enviou seu Filho para que nós pudéssemos ser perdoados. E se você é esse que entendeu hoje que não há perdão longe de Jesus, que o sacrifício de Jesus Cristo concluiu tudo por mim, por você, tudo está pago.
Você só precisa receber. Se você é esse que quer receber hoje esse sacrifício no seu coração, então faça essa oração junto comigo agora. Diga: Pai Celestial, Abba Pai, hoje eu ouvi sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o nosso sacerdote na ordem de Melquisedeque. Sacerdote eterno, sumo sacerdote celestial. Muito obrigada, Senhor, pelo corpo de Cristo que me curou, que me livrou de toda enfermidade. E também muito obrigada pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor, o teu sangue que me purificou, me perdoou para sempre. Hoje eu sou liberto, hoje eu sou curado e transformado. Me faz uma nova criatura hoje. Eu entrego a minha vida e reconheço que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Agora, Pai, eu também te peço, Senhor, todas as famílias, Pai, que estão me assistindo agora, nesse momento, Pai, onde o som da minha voz estiver sendo escutado. Senhor, vem, Senhor, Espírito Santo, com o teu espírito de cura, de vida, trazendo libertação, cura das enfermidades, pelo poder da cruz do Calvário. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra tão tremenda. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus tão fiel, que palavra tão tremenda. A cruz do Calvário nos aproximou, nos ligou novamente. Somos filhos de Deus. Querido, se você tem gostado dessas mensagens, desses vídeos acerca do sacrifício do nosso amado Salvador, dos outros estudos que estão sendo feitos aqui com tanto carinho, com tanto zelo para você, então faça isso. Deixa o seu like, o seu curtir. Obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, porque assim você me ajuda a posicionar esse vídeo nessa plataforma aqui e outras pessoas podem ver esse vídeo, ser abençoadas, ser tocadas pelo Espírito Santo. Eu te agradeço por você fazer parte do crescimento desse canal e por também me ajudar a continuar a anunciar a palavra que liberta, o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Ele possa abençoar toda a sua casa, que você seja grandemente favorecido com esta verdade. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, para sempre. Deus te abençoe. Tchau!